Então, vamos lá. Práticas integradas 2, aula 2. Então, o tema da aula hoje vai ser eletroterapia funcional do assoalho pélvico, tá? Nós vamos entender, a aula vai ter como objetivo tratar funcionalmente o assoalho pélvico, diferenciar anatomicamente as estruturas do assoalho pélvico e saber a importância para o tratamento do assoalho pélvico. Então, vamos lá. Eletroterapia. Eu já abordei um pouco sobre a eletroterapia, né, na aula passada, então hoje nós vamos saber efetivamente na prática que tipo de disfunções podem ser tratadas com a eletroterapia no assoalho pélvico. Então vamos lá. A eletroestimulação, então, ela pode, quando eu falar essa sigla, é eletroestimulação do assoalho pélvico. Pode ser utilizado, então, no tratamento da incontinência urinária de esforço e da bexiga hiperativa. Nós vamos entender um pouquinho o que seria esses dois tipos de incontinência, tá? Que são as mais comuns, as principais que a gente encontra no dia a dia de tratamento em saúde da mulher. Então, a eletroestimulação, ela vai representar uma das modalidades de tratamento mais comuns de disfunção do trato urinário inferior, tá? E pode ser utilizada na reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. Então, vocês verem MAP, é músculos do assoalho pélvico, tá? Em geral, essa eletroterapia é realizada com eletrodos de superfície ou por meio de eletrodos endovaginais ou endorretais, de acordo com a indicação de cada um, tá? A gente já viu um pouquinho, vamos ver mais a fundo, então. Bom, então, por quê? Qual que é a função da eletroterapia? Então, vai ser excitar, tá? Vai fazer a estabilidade elétrica do nervo, tá? Vai causar potenciais de ação, de propagação, tá? Ela pode ser usada de várias maneiras para influenciar e restaurar a função do assoalho pélvico e da bexiga. A estimulação é por meio do nervo pudendo, tá? Então, quando a gente fala de estabilidade elétrica do nervo, eu quero gerar potenciais de ação no músculo, tá? Ou eu quero inibir a ação do detrusor. Quando eu falo detrusor, eu estou falando da bexiga, né? Quando se pensa assim em incontinência urinária de esforço, a gente entende-se que há fraqueza da musculatura, tá? Incontinência urinária de esforço tem fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, tá? Principalmente aquela musculatura que vai estar próximos aos esfíncteres, tá? O esfíncter uretral e o esfíncter anal. E aí o que acontece? Qualquer tipo de pressão intraabdominal. Então, o que seria pressão intraabdominal? Um espirro, né? Correr, pular, saltar. Eu tenho uma pressão do meu abdômen, né? Cadê minha bonequinha? Não tá aqui, mas daqui a pouco eu pego ela. Então, eu vou fazer a pressão do assoalho pélvico e essa pressão vai nos músculos e esses músculos não têm força para segurar o esfíncter e acaba perdendo urina, seja por jato ou seja por gotas, tá? Não é normal perder urina sem vontade, tá? Então, a micção, ela tem que ser totalmente voluntária, certo? E a bexiga hiperativa, né? Então, a bexiga hiperativa está associada à urgência miccional, né? Então, a urgência miccional é como se o detrusor, o músculo da bexiga, tivesse disparos, tivesse contrações, tá? Sem atingir, com maior frequência, sem atingir o limiar de pressão total da bexiga. Então, a bexiga não consegue segurar a urina. Uma pessoa vai beber um copo de água, já dá vontade de ir no banheiro, tem que ir correndo. Senão, faz xixi sem querer, tá? Então, é como se as contrações para a micção acontecessem com maior frequência
de modo involuntário e a pessoa não consegue ter essa complacência da bexiga e não consegue armazenar urina por muito tempo, tá? É associada com urgência. Por que que acontece isso? Por vários fatores, tá? Tem os fatores comportamentais da pessoa adotar uma maior frequência de idas ao banheiro por medo de perder xixi. Às vezes ela sabe que o músculo é fraco. E aí ela sabe que, por exemplo, vai passar um período muito grande sem conseguir ir ao banheiro, né? Com medo desse urina vir, escapar, sem ela estar próxima do banheiro. Então ela pica as idas ao banheiro, ela vai muito mais ao banheiro com maior frequência, tá? Isso ela faz o quê? Ela ensina a bexiga dela a não armazenar a urina. Então, ela fica muito frequente ao banheiro, por medo de perder a urina às pressões, tá? O que mais? Adoção de... O que seria mais de terapias comportamentais? Alimentos muito ricos em pimenta, faz uso muito de álcool, tá? Então, a bexiga é como se aquele líquido ficasse irritativo e a bexiga não armazena, e ao chegar esse líquido irritativo, ela quer eliminar logo, tá? Isso faz com que a pessoa adote várias e várias idas ao banheiro, se não for, dá muita urgência e não consegue segurar, tá? E que mais? Então, isso vai ser como a musculatura, e ela é estimulada todo pelo nervo pudendo, sendo a musculatura da bexiga, que segura o esfíncter da uretra e o esfíncter fecal, anal, ele vai ser estimulado pelo nervo pudendo. Então, é o mesmo nervo que eu vou fazer essa excitabilidade elétrica, tá bom? A raiz também do músculo detrusor também é a mesma raiz do nervo pudendo, que seria S, tá? S2, S4. Então, vamos lá. Como que eu avalio qualidade de vida de uma pessoa que tem incontinência urinária, tá? Então, ó, todos esses questionários são em inglês, alguns validados por português. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Nós vamos adotar um desses questionários, principalmente esse aqui que está em versão validada de português, nós vamos avaliar uma pessoa, porque às vezes a pessoa tem incontinência urinária e não sabe que tem incontinência urinária. Para ela, acha que é normal. É um fato que é dela, né? Ela acha que é normal perder urina, porque às vezes ela passou por uma cirurgia de períneo, às vezes ela teve alguns partos normais, então ela acha que é normal. Às vezes usa absorvente e pensa que não tem essa consciência de estou com incontinência urinária. E aí, depois de passar por esse questionário, a gente vai começar a esclarecer certos pontos e ela vai tomar consciência do que está incomodando a qualidade de vida dela, quando a gente fala de questões urinárias, tá? Tem um outro questionário validado também, que a gente vai que eu vou passar para vocês, que é muito interessante. É a avaliação da qualidade sexual da mulher, tá? É um consciente sexual de versão feminina. O que vai avaliar isso? Se a mulher tem alguma disfunção sexual. O que seria disfunção sexual? Dor na relação sexual, falta de orgasmo, não sente vontade, tá? Tem dificuldade de atingir a estabilidade, tem dificuldade de lubrificação, tá? E às vezes ela também não tem consciência que isso é uma disfunção, tá? E quanto mais pessoas nós conseguimos abordar com esse questionário, então, por exemplo, vocês são uma sala de 30 pessoas, cada um, no mínimo, vai abordar uma outra mulher, né? Então, a gente vai começar a esclarecer melhor a função desse assoalho pélvico e saber realmente como anda a qualidade sexual das mulheres, tá? É muito interessante, porque aí vai pontuando e depois você multiplica por 2 e aí o resultado é o score e aí vai limitar a qualidade de vida ou não, se a mulher tem, dependendo da pontuação que ela mesma escolheu, tá? Dos itens que ela escolheu. Então, vamos lá.
tratamento da bexiga hiperativa, né? Então, já explanei um pouquinho que a bexiga hiperativa é ligada com a urgência miccional, a pessoa tem que correr para ir ao banheiro, tá? E é o detrusor que não consegue atingir o limiar de líquido, e aí, antes dele atingir aquele limiar de pressão de líquido, ele já começa a ter os disparos, tá? O que a gente vai fazer? Então, os pacientes com bexiga hiperativa, a gente quer modular esse detrusor. Você quer parar esses espasmos, a gente chama de espasmos, de contrações frequentes. Você quer parar as contrações frequentes. Por quê? Se a gente for lembrar lá da fisiologia miccional, quando a bexiga está enchendo, o detrusor está relaxado. Quem está contraído é a musculatura do esfíncter para segurar, né? Quando eu quero fazer xixi, que eu sento no vaso, o que acontece? O detrusor contrai e o esfíncter relaxa, tá? Na bexiga hiperativa, o tempo todo o detrusor fica contraindo. E aí fica aquela sensação de quero fazer xixi, quero fazer xixi, quero fazer xixi. Isso é urgência, isso é bexiga hiperativa, tá? Então, em pacientes com bexiga hiperativa, e para que apresentam dificuldade de reconhecer essa contração dos músculos do assoalho pélvico, nós vamos utilizar a estimulação do nervo tibial posterior, tá? Então, para tratamento primordial da bexiga hiperativa, nós vamos utilizar uma estimulação conhecida como estimulação do nervo tibial posterior. Então, sempre que se falar em bexiga hiperativa, a primeira escolha é essa, estimulação do nervo tibial posterior. Mas por que o nervo tibial posterior? Tá? Aqui a explicação. Porque o nervo tibial posterior, ele é um nervo misto. Ele tem fibras sensoriais e fibras motoras, tá? E as raízes nervosas dele, a L4, a S3, compartilham as mesmas raízes que nervam a bexiga, tá? Que compreende aqui S2 a S4. Então, tá englobando, tá? Então, eles vão compartilhar as mesmas raízes nervosas. E quando eu inibo essa raiz nervosa por meio do detrusor, por meio da estimulação ou inibição do nervo tibial posterior, eu vou conseguir modular a bexiga ou o detrusor, tá? Então, como os dois têm a mesma inervação, eu consigo pegar a inervação da bexiga estimulando ou inibindo o nervo tibial posterior, tá? Porque os dois compartilham as mesmas raízes nervosas, certo? Então, quando se fala em primeiro tratamento de bexiga hiperativa, a gente sabe que é a estimulação do nervo tibial posterior. E como que eu vou pegar esse nervo, né? O nervo tibial posterior, eu vou pegar ele de forma superficial, tá? Não tem como estimular tibial posterior de forma endovaginal, certo? Então, superior, olha lá. Então, os eletrodos são posicionados dessa forma, tá? Então, eu poderia posicionar mais próximo aqui do calcanhar e tibial posterior, tá vendo? Tá? Então, eu tô pegando a inervação da bexiga, quero fazer a inibição do detrusor por meio das fibras do tibial posterior, tá? Então, só a gente lembrar que ele está no maléolo, na região de maléolo medial, tá? Tibial posterior, região de maléolo medial. Vou pegar os eletrodos superficiais, certo? E aí eu vou pegar essa inervação vai passar lá na minha bexiga e vai modular a bexiga. Eu quero inibir as contrações do detrusor. Então, eu vou utilizar inervação por meio do nervo tibial posterior, tá? Então, a localização dele é aqui, ó, próximo ao maléolo medial. Poderia colocar o eletrodo aqui, outro próximo do calcanhar, tá? Mas eu tô pegando região de maléolo medial, tibial posterior, tá? Cristine, Sim. a bexiga imperativa, ela também ocorre em homens ou é mais comum em mulheres? Ela pode ocorrer em homens também, tá?
Mas a gente vê homens também com tratamento com incontinência urinária, apenas os que se submeteram à cirurgia de próstata, tá? E às vezes ele pode desenvolver uma incontinência urinária de esforço ou por bexiga hiperativa, mas geralmente são os que se submeteram à cirurgia, certo? Mas a incontinência urinária é mais comum em mulheres. Mas homens, geralmente, quando ele se submete à prostatectomia, que ele arranca a próstata, geralmente lesa nervos. E aí ele pode desenvolver ou incontinência urinária de esforço ou a bexiga hiperativa. Certo? Ok? Ok, obrigada. De nada. Vamos lá. Então, os tipos de eletrodo para eletroterapia. Então, a gente tem o eletrodo vaginal, endovaginal, tá? E aí eu vou colocar o eletrodo até aqui, ó, tá? Esses aros, como se fosse eletrodo positivo e negativo, positivo e negativo. Então, se eu deixar só um pouquinho aqui, ó, e esse aqui ficar para fora, dá um choque super desconfortável, tá? Porque fecha ciclo aqui de positivo e negativo, tá? Dá quase um curto-circuito. E aí, o que acontece? Toda essa parte aqui fica dentro, tá? Dentro do canal endovaginal. E aqui é a sonda interna também, só que anal. Então, por exemplo, quero estimular homens, tá? Ele tá com incontinência urinária de esforço ou de bexiga hiperativa. Eu coloco essa sonda via anal, tá? Até aqui, certo? E aí vai pegar a condução do nervo, certo? Então, quando se fala em tipo de eletrodo interno, por que eu utilizo mais o interno, né? Se tem superficial, por que eu também tenho que utilizar o interno? Porque o interno, ele vai estimular, principalmente, quem tem dificuldade de consciência de musculatura de assoalho pélvico. Quando a pessoa sente aonde que é o choque, aonde que está a musculatura, então a pessoa que tem pouca consciência, tem que utilizar o interno. Agora não, ela já tem consciência, ela consegue contrair, tem um pouquinho de força. A gente viu a avaliação de força na última aula. Tem um pouquinho de força. Não preciso colocar o interno, posso colocar o superficial e posso colocar ela para fazer exercícios, tá? Daqui a pouco vocês vão saber mais. Mas a princípio, eu utilizo o interno em pessoas com pouca consciência muscular, tá? Tanto homens quanto mulheres. E o externo, né? Então, o externo eu posso utilizar aqui próximo de adutor de coxa, né? Dependendo da terapia, às vezes tô tratando dor pélvica crônica, estimulo também abdômen, tá? Estimulo o nervo tibial posterior, certo? O eletrodo externo, posso colocar um eletrodo bem no centro tendíneo do períneo, tá? Aquele dia eu mostrei para vocês a boneca, não sei se vocês lembram, o centro tendíneo do períneo, nas mulheres é entre vagina e entre ânus. Então, ali é onde passa a maioria da musculatura. É o centro de conversão, né? De convergência muscular. Então, posso colocar um eletrodo ali e um mais superficial, tá? Próximo ali de sínfise pública. E aí eu vou estimular o meu assoalho pélvico, tá? Então, se a pessoa já tem um pouco de consciência muscular, eu preciso obrigatoriamente utilizar endovaginal e anal, tá? Eu posso utilizar um eletrodo externo. Os tipos de correntes mais utilizadas são alternadas, bipolares e interferenciais, tá? Todas de baixa potência. Então, quando a gente vai tratar incontinência urinária de esforço, quando a gente pensa de tipos de correntes, a gente tem que se ater ao seguinte: vou ter que escolher uma frequência e uma largura de pulso, tá? Todas as vezes que eu escolher uma frequência maior que a largura de pulso, eu estou trabalhando a excitação da fibra, eu estou trabalhando a contração muscular, tá? Todas as vezes que eu escolher a frequência maior que a largura de pulso,
E aí eu ligo a intensidade e aí vou estimular o que? A contração muscular. Se eu colocar bem no ponto motor do músculo, em qualquer músculo do corpo, vai contrair, tá? Agora não, se eu colocar a largura de pulso maior que a frequência, eu não estou estimulando contração, tá? E aí eu já estou estimulando o quê? Uma modulação, certo? Eu estou estimulando uma inibição, tá? Isso é praxe. Então, vamos lá. Então, eu quero estimular a incontinência urinária de esforço. Eu quero estimular a força de contração muscular, tá? O esfíncter não está conseguindo suportar a pressão intraabdominal, tá? Ele está cedendo. Tem que aumentar o quê? Potência muscular, tem que aumentar trofismo muscular, certo? Então, vamos lá. Então, a frequência utilizada, geralmente, ela vai variar de 50 a 70 Hz, tá? O tempo vai variar de 15 a 20 minutos, tá? E a largura de pulso é de 1 a 5 microsegundos, tá? E aí, eu vou utilizar a frequência de 50 a 70 e a largura de pulso de 1 a 5, certo? Então, tá vendo que é uma variação de 50 a 70, posso escolher 50, posso escolher 60, posso escolher 70, mas tá vendo que a frequência é maior que a largura de pulso, né? Então, estou tratando o quê? Incontinência urinária de esforço. Então, todas as vezes que eu escolher o meu tratamento uma frequência maior do que a largura de pulso, eu sei que a pessoa está com incontinência urinária de esforço, que eu quero estimular o quê? Força muscular. Agora, quando eu tenho a hiperatividade vesical, as minhas frequências vão só até 20 Hz, tá? E a largura de pulso varia de 50 a 100 microsegundos, tá? E eu vou colocar geralmente de 20 a 30 minutos, tá? Então, se eu tenho lá uma mulher com hiperatividade vesical, tá? A frequência ela tem que ser mais baixa, a largura de pulso tem que ser maior, porque eu não quero estimular contração muscular, eu quero fazer uma modulação nervosa, principalmente do músculo detrusor, certo? E aí a minha largura de pulso vai variar de 50 a 100 e a frequência vai só até 20. Posso escolher uma frequência de 10, uma largura de 60? Posso, tá? Vai depender do que você quer. Então, se você vai estimular por 20 minutos, se você colocar 100 de largura de pulso, você vai cansar, né? Então, se você quer colocar 30 minutos, escolhe um 70, um 10, tá? Então, depende do tempo que você vai colocar esse aparelho para funcionar. Mas, via de regra, a largura de pulso é maior do que a frequência. E quando eu tenho os dois parâmetros, eu posso ter incontinência urinária mista, né? Eu posso ter urgência e eu posso ter a fraqueza muscular, tá? Quando eu tenho a urgência e a frequência e a fraqueza muscular, eu sei que eu tenho incontinência urinária mista, eu tenho os dois padrões, certo? E aí eu tenho que fazer uma variação. A minha frequência continua um pouquinho mais alta, mas ela não pode chegar a 100, porque senão eu vou inibir, eu vou utilizar só a frequência, eu vou só utilizar a contração, eu não posso utilizar só a contração, e a minha largura de pulso vai variar de 1 a 10, certo? E o tempo por 15 minutos. Então, quando eu escolho a frequência não tão alta, tá? E a largura de pulso continua menor, eu estou estimulando a força de contração e eu estou estimulando a inibição do detrusor, certo? Então, esses são os parâmetros de tratamento. Contraindicações da eletroterapia, tá? Então, eu tenho como contraindicação da eletroterapia gravidez, tá? Principalmente quando menor que 12 semanas, tá? E gravidez em qualquer época, eu não posso utilizar o eletrodo endovaginal, certo? Então, contraindicação, gravidez menor que 12 semanas, e eu não posso utilizar em qualquer que seja semana, a gente não utiliza eletrodo endovaginal. Agora, o superficial posso, tá?
e a partir de 12 semanas de gestação, certo? A eletroterapia está contraindicada em lesões ou infecções urinárias. Eu não utilizo eletro quando a pessoa tem infecção urinária, tá? Por quê? Posso espalhar, posso propagar, tá? Essa infecção. A lesão aberta, o eletrodo fica doloroso, tá? A corrente vai passar dentro daquela lesão, vai ficar muito doloroso. Então, a pessoa... Cristine, Sim, a gravidez piora o quadro de incontinência? com certeza. A gente fala que a grávida pode adquirir incontinência urinária de esforço transitória, tá? Por causa do peso do feto, certo? Então, uma dos nossos pacientes principais são as grávidas por causa da incontinência urinária. E aí, imagina, ela tá grávida, tá perdendo. Se fechar de novo, eu vou mandar outro link. Tá perdendo urina, vai ficar úmida, né? Ambiente úmido, ambiente quente, vai só propagando infecção. E aí, o que acontece infecção em grávida? Tá? Ela pode estimular contrações uterinas. E aí, um fator de aborto, tá? Aborto espontâneo. Então, grávida, ela desenvolve a incontinência urinária transitória. Transitória por quê? Tirou o feto, pode ser que resolva a questão, tá? Agora, se ela ficar, porque ela já tinha uma fraqueza, e aí o peso do feto provocou maior fraqueza desse assoalho, aí a gente trata posteriormente. Mas gravidez em si é incontinência urinária de esforço e ela é transitória, certo? Certo. Então, lesões e infecções urinárias a gente não utiliza eletroterapia. Prolapso uterino, tá? Então, prolapso, imagina a bexiga saindo pelo canal vaginal, o útero saindo pelo canal vaginal, e você vai lá e vai cutucar, né? Com a eletroterapia, ou então você coloca o eletrodo, encosta no órgão, é muito doloroso, tá? Então, não pode. É com cuidado e com cautela, é contraindicado em caso de prolapso uterino, tá? Alteração neurológica, porque o paciente tem que sentir, tá? Se ele não sente, como que ele vai dar o aval do limiar sensorial, né? Tá bom, não tá sentindo? Então, alteração neurológica eu não coloco eletroterapia, mesmo em assoalho pélvico. Déficit cognitivo, o paciente não entende, né? Ele vai se apavorar, né? Então, não coloco. Tem que ser totalmente o aval do paciente. Lembra que a gente tem que explicar como vai ser a terapia? Se ele não entende, como que você vai explicar? Né? Você vem com uma coisa tão invasiva, né? Em termos, ele vai se sentir, vai entrar em crise, né? Então, ele não pode, déficit cognitivo não pode. Idoso com Alzheimer não aguenta, não pode, não compreende, tá? Câncer de colo uterino, tá? É uma neoplasia com eletro, a gente pode estimular a circulação, tá? E aí você pode nutrir mais esse câncer. Então, câncer de colo uterino também não. Pessoa menstruada, uma mulher menstruada, tá? A mulher menstruada a gente não utiliza eletro, tem que cessar o período menstrual e depois ela volta na outra semana, tá? Então, o período menstrual não utiliza nem eletrodo superficial, nem endovaginal, de jeito nenhum. Marca-passo cardíaco ou implantes metálicos no quadril, tá? Também não utiliza eletroterapia. Higiene. Vocês viram que a gente tem a sonda, né? A sonda endovaginal. Como que eu vou usar essa sonda? Como que eu vou jogar fora toda vez que eu utilizar, né? O que você faz? Ou você pede para o paciente comprar, cada um vai ter a sua sonda, aí você adere o valor na sua sessão, ou você esteriliza, tá? Como que esteriliza? Após o uso, você leva para desinfecção com glutaraldeído, o ácido borético, tá? Detergente enzimático também, tá? E aí, e aqui não pode ir em autoclave, porque é plástico, certo? Então, não pode autoclave. Então, o que acontece? Você tem que deixar de molho nesses líquidos, tá? Até 24 horas. Tá? Então, por exemplo, atendi uma pessoa hoje, eu não consigo atender com a mesma sonda.
tá? Então, você, terapeuta, você tem que ter umas 3 sondas. E aí, atendeu, deixa para desinfecção, e aí você atende outro com outra sonda, e depois você deixa todas para desinfecção. Aí, no outro dia, elas estão prontas para uso, tá? Então, é com glutaraldeído ou ácido boracético, ou em detergente enzimático, certo? Ou se o paciente ficar, não quero utilizar uma sonda, aí pede para ele comprar. Aí você agrega o valor da sonda no tratamento. Uma sonda dessa custa, em média, R$300. Tá? Então, além do seu valor, da sua sessão, você vai somar R$300. E você vai comprar uma sonda para ele. Mas é tranquilo, tá? A gente não tem problema com a infecção, não. Não pode usar quando a pessoa está com infecção urinária, tá? Então, vai estar em contato só com a flora mesmo, vaginal, ou a flora intestinal, tá? Aí você lava direitinho, deixa para desinfecção e acaba que não tem problema. Biofeedback perineal, tá? Então, o que a gente observa? É aquele que eu expliquei na aula passada, tá? Você vai associar outras técnicas de reabilitação e ele vai permitir o quê? A conscientização e o trabalho de força muscular, tá? Por quê? Ele vai ter alguns parâmetros aqui que você pode de 0 a 5 escolher a densidade da sonda. Então, ela vai ficar mais endurecida, depois a gente vai ter que fazer mais força para contrair. E aí você pode trabalhar consciência e força, tá? Esse aqui é o de pressão. Esse aqui seria o biofeedback eletroneuromiográfico, tá? E aí as sondas são essas. Quando a paciente contrai, vai gerar no sensor vai gerar uma corrente, um input sensorial, vai aparecer no computador um gráfico, tá? E aí ela vai ter uma resposta dessa tarefa, tá? E ao final vai ser gerado um relatório. É muito interessante para pesquisas, tá? Quem tem que fazer pesquisa nessa área tem que utilizar um eletroneuromiográfico, tá? E é interessante também porque vai gerar um relatório, você pode entregar para o seu paciente, tá? E você acompanha direitinho as progressões dessa terapia. Então, tal conscientização muscular ela é obtida por meio de utilização sinal sonoro, visual ou auditivo. Então, tem algumas coisinhas, programas do computador, que quando a paciente atinge o limiar de contração, acende uma luzinha, ou então dispara um sinal sonoro. Então, você escolhe o programa da abelhinha, né? Então, quando a abelhinha atinge a florzinha, vai disparar um sinal auditivo. E aí a paciente sabe que ela conseguiu contração dentro daquele patamar que foi pré-estabelecido. Então, utilizando a pressão, existe um potencial de ação suficiente para desencadear um movimento, né? Então, quando pressiona, a contração tem que desencadear um potencial de ação e vai fazer um movimento na sonda e vai conseguir acender as luzes, vai dar esse visual, tá? Essa é a utilização desse sinal visual. Aqui, de novo, só para vocês entenderem a diferença, tá? Os diferentes tipos de biofeedback. Então, quando eu falo do manométrico, que é o de pressão, o que ele tem por vantagem? É fácil uso, né? Ele é sensível mesmo em períneos fracos, tá? Ele permite que se trabalhe com feixes musculares de níveis variados de alongamento, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar um feixe muscular grande, então eu vou insuflar mais. Ah, não, eu quero trabalhar um feixe muscular pequeno, mais musculatura ali próxima de esfíncter, então eu vou insuflar o balonete menos pressão. O registro não é modificado pela variação da impedância mucosa e pela sua impregnação hormonal. Então, por exemplo, o eletroneuromiográfico, se a pessoa tiver com a mucosa diferente, se ela tiver mais úmida, tá? Se ela tiver, por exemplo, próximo de ovular, a mulher fica mais úmida, fica mais demasiada, a vagina fica mais demasiada. Se você colocar
o eletrodo, às vezes, ele não vai conseguir contactar direitinho essa contração muscular, tá? Aqui não tem esse problema, certo? Então, eu utilizo, as sondas são de baixo custo, tá? Então, por exemplo, acontecer algum problema com essa sonda, eu consigo geralmente trocar, tá? O valor é um valor menor do que o eletroneuromiográfico, e aí sempre ela é protegida por uso de preservativo. A sonda da eletroterapia não tem como usar com preservativo, porque senão a condução nervosa não vai passar, tá? Não vai excitar o músculo. Eu vou inibir a eletro, tá? Porque eu tô com a borracha aqui, tô com o preservativo. Agora, o manômetro que tem que apertar, você pode usar com preservativo, tá? É mais seguro e um custo melhor, tá? Para o paciente. O eletroneuromiográfico, né, vai permitir a alternância dos estímulos, né? Ele não é influenciado por variações de pressão ou de temperatura, e ele registra potencial de ação muscular muito pequeno, tá? Esse aqui, se a mulher não conseguir contrair a sondinha, se a mulher não conseguir contrair, mesmo que seja um pouquinho, às vezes não consegue acender. Esse aqui não, ele é mais o eletroneuromiográfico, ele é mais sensível, então se for uma contração, um esboço de contração, lembra do esboço de contração, que a contração você faz isso aqui? Se for um esboço de contração, ele vai detectar. Esse aqui não consegue detectar, tá? Então, às vezes você pensa que é 0 e às vezes é 1 de contração. E esse aqui é mais sensível, o eletroneuromiográfico, fica mais fácil, tá? De você emitir relatórios quando essa contração é ínfima, tá? Aqui são os tipos de contração, tá? Então, por exemplo, você estipulou, esse aqui é amarelo, ó, vocês enxergam o amarelo aí? Você estipulou que ela tem que contrair, contrair, contrair e relaxar e manter a contração e desacelerar, relaxar, relaxar, relaxar. Tá vendo que aqui ela conseguiu contrair, mas ela não atingiu o que era esperado? Aí ela só manteve um platô e depois ela relaxou. Tá? Então, esse aqui seria o relatório dela. Tá? Aqui, ó, esse aqui fez direitinho, ó. Contraiu mais, manteve a contração, descansou um pouquinho, contraiu de novo, manteve o platô e depois relaxou de forma coordenada. Tá? Esse aqui do verde também. Sim. No caso, essas contrações teria que ser acompanhada como da imagem? Sim, ela tá vendo, ela tá visualizando a contração aqui dela, essa aqui é a contração dela. E aí, isso aqui, o azul foi o que o fisioterapeuta estipulou que ela tenha que fazer. Ah, tá. Entendeu? E aí, quando ela visualiza a contração, e aí ela vai fazendo mais força ou menos força. E vai coordenando a contração dela. Tá vendo que aqui ela não conseguiu? Né? Só contraiu e relaxou, não conseguiu atingir o que o fisioterapeuta tinha estipulado no programa. Aqui deu certo, aqui deu certo. E aí gera um relatório. Tá? Então, por isso que é biofeedback, né? É um feedback como está a contração dela. Tá? O tempo todo ela está tendo esse feedback de como está essa contração. E aí vai ficando mais fácil o entendimento e a consciência. Certo? Então essa aula foi retirada dessas duas referências, tá? Da Baracho e da Adriana Moreno, tá? Essas foram as páginas que a gente utilizou, depois vou subir essa aula para vocês, tanto no Liceu quanto no AVA, tá? E aí utilizamos essas duas referências. Alguma dúvida da aula passada? Vocês tiveram alguma dúvida quanto à aula passada? E a aula de hoje? Deu para entender mais ou menos?